Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos para o primeiro episódio do podcast de Fantasy aqui do canal Léo Andrade. Esse podcast que será feito com o meu bom amigo aqui à sua direita, à minha esquerda, o Decon 20, que tá sempre na minha live. Salve. Um entendedor nato de Fantasy Football que disputa sempre títulos nas nossas ligas de Fantasy. Decon, como você está se sentindo? Isso é verdade. Eu tô muito feliz, meu amigo. Tô muito feliz. Como você bem falou, a gente já faz ligas de Fantasy da NFL há alguns anos. É uma paixão que a gente tem pela NFL, pelo Fantasy. Então, a gente já tem essa ideia há um tempinho. Tirar do papel é uma felicidade, Exatamente. A gente já tem essa ideia de fazer um Fantasy há muito tempo, fazer um podcast sobre Fantasy há muito tempo, porque é um jogo que a gente ama e um jogo que a gente acha que não tem pessoas o bastante jogando no Brasil. A gente quer mais pessoas amantes de futebol americano, que a gente sabe que existe um monte jogando esse jogo maravilhoso. E hoje a gente tá aqui para falar esse é o episódio 0 do podcast, onde a gente vai explicar... É o beabá do Fantasy. É o beabá do Fantasy, é onde a gente vai explicar o que é o Fantasy e por que jogar o Fantasy e os tipos diferentes de Fantasy que existem. A gente quer começar falando sobre o que é o NFL Fantasy, o que é o Fantasy Football. Você no Brasil provavelmente conhece um tipo de Fantasy Football, nada mais é que o Cartola FC, que todo mundo, ou muita gente joga no Brasil. Só que o Fantasy da NFL funciona de uma maneira diferente. Ele também é baseado em estatísticas e nas performances dos jogadores da vida real, assim como o Cartola FC, mas tem algumas diferenças. A maior diferença do Cartola FC pro Fantasy da NFL, ou de qualquer Fantasy que é jogado nos Estados Unidos, enfim, no resto do mundo, é que o Cartola você não disputa necessariamente com alguém que você conhece. Você está disputando com todos os jogadores de Cartola do Brasil ou do mundo. No Fantasy, você forma uma liga que normalmente tem ali de 8 a 16 jogadores, algumas são maiores, outras são menores, e você disputa o campeonato com essas pessoas da sua liga. Então, cada liga é individualizada, cada liga é especial, você não disputa com todos os jogadores de Fantasy. Até existem módulos que têm isso, mas a gente vai falar mais pra frente. Então, acho que essa é a principal diferença. Diferença número 1. Exato, você cria um grupo de amigos, praticamente, ou de pessoas que você conhece, e você joga só contra essas pessoas, né, no final, tendo o campeão da sua liga, não o campeão do Cartola Nacional ou do Fantasy Nacional, você é o campeão da sua liga. A segunda diferença é que você tem um draft inicial, onde você pega os jogadores que, teoricamente, fariam parte do seu time pro ano inteiro. No Cartola, você troca semana a semana, né? Dependendo de quem vai jogar contra quem. E todos os jogadores estão disponíveis para vocês escolherem. No Fantasy, não. No Fantasy, você tem todos os jogadores disponíveis no começo. E aí, em ordem, né? Em ordem de 1 a 10 e no segundo round de 10 para 1 e assim por diante, mas a gente vai falar mais em detalhes lá pra frente. Você tem um draft onde todos os jogadores de Fantasy pegam os jogadores da NFL e montam o seu time inicial. Só para explicar também uma diferençazinha do Cartola pro Fantasy, é isso que o Léo falou. Os jogadores que estão disponíveis, eles são únicos, não tem duplicado. Então no Cartola, você está jogando uma liga lá com seus 3 amigos, os 3 podem ter o Fred, vou falar do Fred porque eu sou fluminense, mas os 3 podem ter o Fred, os 3 podem ter o Gabigol. No Fantasy, não. Cada um escolhe um jogador e uma vez que esse jogador está escolhido, ninguém mais pode ter ele na sua liga. Nas outras ligas pode, mas na sua liga só vai ter uma pessoa. E isso deixa a escolha do jogador muito mais especial, porque aquele jogador só vai performar pra você. Então, se ele for bem, só você vai bem na sua liga. Não é uma galera que vai bem também. Então, no Cartola, se o Gabigol fizer 3 gols, uma galera vai ganhar 24 pontos. Mas se no Fantasy o seu jogador fizer 3 touchdowns, só você vai ganhar 18 pontos, entendeu? Essa é a ideia do porquê que o Fantasy, na minha opinião, na nossa opinião, é o Cartola FC turbinado, porque é muito mais especial para um jogador em si. E isso tem tudo a ver também com a forma de você ganhar o campeonato. No Cartola, eu até acho que tem modos diferentes hoje em dia, mas lá atrás, quando começou o Cartola, a sua liga inteira jogava um campeonato de pontos corridos. Quem fazia mais pontos era o campeão. No Fantasy é diferente. Toda semana, o sistema vai lá parear um jogador com o outro. E aí vão ter disputas como se fosse mata-mata, 1 contra 1. E quem fizer mais pontos desse 1 contra 1 vai ganhar uma vitória.
Quem perder a derrota, obviamente. E eles vão disputando como se fosse a NFL de verdade. Então, quem tiver mais vitórias no final da temporada regular vai para os playoffs, quem tiver menos fica de fora. Então, também essa é uma diferença bem grande do Cartola pro Fantasy da NFL. E que complementa muito bem aquele fator que o Léo estava falando agora, de cada jogador ser único. Porque você pode ter uma semana que um jogador que você não esperava muito dele explode, faz muito ponto, te faz ganhar do seu oponente, e ele, por acaso, tem um jogador que está pontuando todas as semanas muito bem, e na semana que ele te enfrenta, aquele jogador vai muito mal, e você ganha dele por causa disso. Então, se vocês tivessem mais ou menos o mesmo elenco, não teria essa competitividade, não teria tanta graça que vocês pontuarem a mesma coisa. E é uma das razões do Fantasy doer tanto no coração, porque às vezes você joga uma semana, né? Você tem uma partida contra alguém da sua liga e você faz a segunda melhor pontuação da sua liga inteira. Você mandou bem demais no Fantasy, você teve a segunda melhor pontuação da liga. Mas quem teve a melhor pontuação foi o seu oponente e por isso você ganha uma derrota. Não importa o que aconteça, você perdeu naquela semana, por mais que o seu time tenha ido super bem. É uma das razões de doer tanto e que deixa o Fantasy tão especial também. E dói de verdade, mas é muito legal. É um aspecto que você não tem tanto no Cartola. Exatamente. E aí um ponto complementar a isso, Léo, que é inclusive a nossa próxima diferença, é que o Fantasy é customizável. Então, uma das customizações que você pode fazer, por exemplo, é colocar uma pontuação extra na semana para os times que estiverem na parte de cima da tabela. Então, por exemplo, se é uma liga de 16 times, você vai ter os 8 melhores daquela semana e os 8 piores da semana. Os 8 melhores ganham uma vitória extra. Então, vamos supor que tem exatamente essa situação que o Léo falou. Um time qualquer ficou na melhor pontuação da semana e estava enfrentando, curiosamente, o segundo melhor da semana. O melhor da semana vai ganhar a vitória normal dele, que já teria vencido no confronto, e uma vitória extra porque ele ficou no top 8. O segundo colocado, que teria saído só com a derrota, ele poderia sair também com uma vitória extra porque ele ficou no top 8 da liga. Então, essa é uma customização que você pode fazer na sua liga. A gente vai falar de mais algumas mais pra frente nesse episódio ainda, mas é uma diferença grande, Cartola. Cartola você não tem muito o que fazer. Você customiza o seu time, você mexe na formação lá, bota um 4-4-3, um 4-3-3, um 4-4-2. Você pode mexer nisso, você pode mexer nos jogadores, mas a liga em si, ela é muito engessada. Você não tem muita margem para fazer coisas ali. Exatamente. E você pode trocar as pontuações das coisas se você quiser. Por exemplo, quando um quarterback lança um touchdown, vale 4 pontos. Pode valer 130 se você quiser. A sua liga vai ficar envezada. O Cartola, ele é muito ancorado, como o André falou. E a última diferença é que não existe diferenças importantes. Obviamente tem um monte. Mas a última diferença importante é que não existe valorização nem desvalorização monetária do jogador semana a semana. Existe uma valorização de percepção, né? Digamos assim. Então, se um jogador vai muito bem, ele valoriza na sua liga porque alguém pode querer, né, te dar mais coisa por ele, porque podem acontecer trocas. Mas, e se ele vai muito mal, exatamente o oposto. Você que estava querendo trocar... por exemplo, eu falo pro André, eu quero te dar o Odell Beckham Jr., porque eu acho que ele vai muito bem nessa temporada e eu quero de você 2 running backs um pouco piores. Aí ele fala, vou pensar. Aí na próxima semana o Odell vai muito mal. Caiu essa valorização. Ele desvalorizou muito, o André provavelmente não vai querer ele. Ou então o contrário, ele vai muito bem e faz 45 pontos. Pô, já ligou o alerta ali, né? Exatamente isso, porque agora ele valorizou na cabeça do André. Então não existe... Provavelmente o Léo não vai querer trocar mais ele pelos 2 running backs que eu tinha oferecido. Exatamente, o valor cresceu. Talvez eu queira um running back melhor, no lugar de um desses ruins. Então não existe a valorização monetária no sentido de você poder vender o seu jogador e pegar o outro mais barato ou mais caro, como existe no Cartola e com a cartoleta, mas existe essa valorização dentro da liga. Assim, até existe um pool, um conjunto de jogadores que não foram selecionados para nenhum time. E esses jogadores podem ser adquiridos ao longo da temporada, mas não existe aquele mercado que tem no Cartola, que toda semana você tem que voltar lá no mercado e comprar jogadores para o seu time. É diferente. Aqui você já tem o seu time fica com você todas as semanas, a menos que você queira fazer uma mudança no seu time. Exatamente. Você não precisa fazer uma mudança toda semana e às vezes nem deve fazer, né? Mas como o André falou, existe um grupo de jogadores que não foi escolhido por nenhum time que fica lá disponível. Se um jogador do seu time se machucar, por exemplo, você não quer mais ter ele no seu time, você troca ele por um dos jogadores disponíveis.
Essas são as maiores diferenças entre o Fantasy da NFL, né, e o Cartola. A gente usa o Cartola, obviamente, como exemplo, porque é o que todo mundo no Brasil usa mais. Que é muito conhecido. Exatamente, é muito conhecido, agora, é mais fácil. Só para fazer um ponto extra aqui também, mas por que você jogaria NFL Fantasy? Qual é a graça de jogar NFL Fantasy? A gente já falou alguns exemplos aqui, mas se você gosta de assistir NFL, quando você está jogando Fantasy junto, as partidas de NFL ficam ainda mais emocionantes. Porque você está investido ali. Às vezes um exemplo muito bom é quando você tem um jogador do seu time, um jogador de outro time da NFL, que vai jogar contra o seu time. Você, obviamente, está torcendo muito para o seu time ganhar. Mas por algum motivo você fica ali querendo que esse outro jogador do outro time vá muito bem. Então, sabe, pegar um exemplo aqui aleatório, porque eu sei que o Léo vai gostar na vida real também. Vamos supor que o Justin Fields esteja jogando contra os Browns, que é o time do Léo, e ele era de Ohio State, então ele gosta muito do Justin Fields. E ele tem o Justin Fields no time dele do Fantasy. Cara, ele vai torcer para esse jogo ser uns 50 a 55. Ele vai querer que tenha muito ponto, que o Justin Fields vá muito bem, mas que no final o Browns ganhe por um pouquinho ali a diferença. Então, assim, é um jogo que deixa mais emocionante ainda no campeonato de futebol americano, que já é muito emocionante por si só. Enfim, tem N motivos pra gente jogar, mas eu queria pontuar esse especial que dá esse hype a mais, dá essa emoção. Não, eu concordo, e faz você se importar com jogos que você não se importaria. Pode ter Jaguars e Texans. Exatamente. Quem liga pra Jaguars e Texans? Ninguém essa temporada. Aquele Thursday Night Football que ninguém quer assistir, que é 6-3, você tá louco pro cara conseguir uma jardinha a mais pra você pular na frente do adversário. Exatamente, você tem o running back do Jaguars, o James Robinson lá, ou o Travis Etienne, que você quer que ele vá bem. Você não liga quem ganha ou quem perde, mas você quer que o seu jogador vá bem. E isso, você falou, por exemplo, se você curte a NFL, isso ajuda. Se você não curte, jogar NFL talvez seja a melhor coisa que você possa fazer para começar a curtir a NFL. Por exemplo, a minha namorada Hannah, ela gosta de futebol americano, mas ela não é fanática como eu sou. Um ano ela jogou Fantasy. Ela sentava todo domingo pra assistir futebol americano comigo e torcia pros jogadores dela. E é exatamente isso que acontece. A gente tem um amigo, o Daniel, na nossa liga também, mesma coisa. Não era muito fã. A gente convenceu ele de jogar a nossa liga. E ele gosta de futebol americano. Agora tem time, torce e tal. Também não sei se ele se considera um fanático, mas ele torce bem e gosta de NFL. Ele é. Então, e esse exemplo que você deu da Hannah, Léo, é legal para apontar outra felicidade de jogar o Fantasy também. É justamente essa interação com seus amigos. Eu lembro, assim, eu nem conhecia a Hannah pessoalmente ainda nessa época, a gente jogou essa liga juntos. E eu lembro que eu mandei uma oferta de trade para ela que, tipo, não era muito justa. Eu fui um pouco sequelado nessa oferta. E aí você me mandou um vídeo dela respondendo, tipo, não, nem fudendo. Então, tipo assim, é muito engraçado. Eu não conhecia ela pessoalmente, mas, assim, criou uma conexão, criou um vínculo que, cara, a gente fica a semana inteira falando sobre isso no WhatsApp, a gente fica mandando meme um pro outro, manda uma jogada, manda uma estatística. Assim, muda completamente a sua percepção do dia a dia da NFL, assim, é muito legal, muito divertido jogar mesmo. E eu acho que vocês sentem, ouvindo aqui o podcast, que a gente gosta muito de fazer isso. Tanto que a gente faz todo ano, a gente repete, a gente está fazendo um podcast sobre isso. Então, se fosse chato, a gente não estaria fazendo. E não teria milhões de pessoas jogando no mundo, né? Com certeza, com certeza. Então, agora vocês já entenderam o que é o Fantasy da NFL e por que jogar o Fantasy da NFL. Tá? Eu espero que vocês tenham ouvido, como o André falou, nas nossas vozes, o porquê jogar o Fantasy da NFL. É simplesmente sensacional. Mas antes de você poder começar uma liga, você precisa saber que tipo de liga você vai fazer. Porque existem 3 tipos diferentes. Existe a liga redraft, onde um draft novo acontece todo ano, né? A liga é reiniciada. E aí, se você quiser cobrir os outros 2, pode falar, André. Antes até de falar das modalidades, obviamente, tem 1 milhão de plataformas para você escolher. As mais famosas são a ESPN, o Yahoo tem uma, a gente joga no Sleeper, a própria NFL tem um. Então, assim, existem plataformas diferentes. Não é que nem o Cartola, que é só da Globo. Então, tem essa diferença também que eu me lembrei agora. Mas as modalidades, como o Léo falou, é a redraft, que você recomeça todo ano. A segunda opção é uma modalidade chamada Dynasty, ou Dinastia, que é totalmente o oposto. Você cria ela no ano e dali para frente são os mesmos jogadores, eles mantêm os mesmos times e só tem um draft específico ali para os rookies daquela temporada. Rookies são então, calouros. Por exemplo, os calouros, exatamente. As pessoas estão entrando na faculdade foram selecionadas do draft da vida real. A gente nunca fez Liga Dynasty, por exemplo, mas se a gente tivesse lá no início começado uma Dynasty, a gente teria feito um draft
E nesse último ano a gente teria feito o draft dos jogadores que foram draftados na vida real esse ano. Mac Jones, o Justin Fields, enfim, todos esses que foram draftados. E a gente continuaria jogando por todos esses anos. É uma modalidade bem utilizada, mas que a gente nunca fez, embora a gente tenha vontade de fazer um dia. E aí a última modalidade é a modalidade Keeper, né? Que é tipo uma mistura entre o Redraft e uma Dynasty. Cada time escolhe um certo número de jogadores, dependendo, obviamente, das regras da liga, né? Do ano anterior, para manter no elenco. E o resto dos jogadores é devolvido pro draft. Então você é dado uma opção, tipo, você tem que escolher do time que você teve no ano passado, 4 vão ser seus. O resto volta pro draft e eles podem ser selecionados de novo como se fosse o draft que você fez no começo da liga. Na Keeper você meio que reserva uma posição no seu draft para um cara já escolhido. Então, dependendo dos fatores, dependendo de como bem ele foi na última temporada, dependendo de uma série de coisas, você fala, beleza, com essa escolha aqui do meu draft desse ano, eu quero escolher esse cara. Então ele fica meio que reservado para você. Isso. Acho que essa é a diferença básica. Então essas são as 3 modalidades. Uma vez que você escolhe essa modalidade, você tem que tratar daquela customização que a gente falou lá em cima. Você tem que fazer a sua liga se tornar uma liga. Exatamente. Botando as regras que você quiser, a pontuação que você quiser, enfim. E parte dessa customização que o André falou, você escolhe a modalidade, você escolhe a plataforma, escolhe a modalidade, customiza a sua pontuação, o que você quiser. E parte dessa customização, que eu acho que é uma parte muito importante, é que jogadores vão poder jogar em cada time, que posições cada time vai poder incluir. E a gente vai falar também aqui daqui a pouco do sistema de pontuação por recepção. Mas o sistema básico da montagem do time titular é um quarterback, 2 running backs, 2 wide receivers, um tight end, uma posição flex, que inclui wide receiver, running back ou tight end, você pode botar qualquer uma das 3 nessa posição flex, um kicker e uma defesa. Só que a gente, ao longo dos anos, mudou, e a gente vai falar mais da nossa liga especificamente, se eu não me engano, no próximo episódio. Existem alguns outros tipos de posições que a gente já viu aí pelo caminho. Por exemplo, existe a posição super flex. Eu falei da flex, existe a posição super flex, que além de tight end, wide receiver e running back, você também pode botar um QB ali. Acho importante falar por que essa posição super flex é diferente, tá? Porque o quarterback, tradicionalmente, na pontuação base, que você, quando monta a sua liga, vem lá pronta, o QB faz muito ponto. Ele é o cara que, disparado, o melhor do time, que normalmente faz as maiores pontuações. Então, se você tem um slot de super flex, a probabilidade maior é que as pessoas coloquem um QB nesse slot. E aí, isso faz uma alusão à próxima modalidade. Eu não sei se, Léo, você ainda quer falar um pouco mais sobre super flex. Não, pode falar. Mas eu ia fazer alusão à próxima modalidade que as pessoas costumam customizar, que é uma modalidade chamada de 2 QBs. É um sistema de 2 QBs. Então, ao invés de você ter só um slot lá para o seu QB no seu time, você vai ter 2 quarterbacks titulares. Então, para meio que, assim, não ficar super carregado no flex, as pessoas botam esse sistema direto de 2 QBs. Então, no draft, você vai ver as pessoas... O quarterback é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente também em outros episódios. O quarterback não é uma posição que você deve priorizar no seu draft. Mas se a sua liga é de 2 QBs, você tem que sim priorizar. Porque a probabilidade de ser um QB cedo é muito grande. A gente vai falar mais sobre como draftar e dicas de draft mais pra frente, mas fica aí um gostinho já do que vem pela frente. E aí existem N tipos de customização de posições que você pode fazer. Por exemplo, você pode ter ou não um kicker. A gente escolhe não ter porque eu acho que é mais baseado em sorte. A gente vai explicar isso mais pra frente também. E aí, em vez disso, a gente adiciona outra posição flex. A defesa pode parecer um termo estranho, que você fala, mas não é um D-tackle, não é um linebacker que você escolhe. Não, a defesa pontua como um todo no default, né? Do jeito que vem. Você pode escolher ter jogadores individuais de defesa em vez de ter defesa como unidade. A gente prefere não se preocupar com isso, joga a defesa do jeito que vem. Eu acho que dá mais ponto, até porque você acaba quebrando demais a defesa se você tem só um corner, se você tem só um D-end, entendeu? Você acaba quebrando demais. A defesa como um todo faz mais sentido em questão de fantasy mesmo. E você pode adicionar o que você quiser. É uma customização muito grande. E até se você pensar assim, em termos genéricos, futebol americano, o torcedor gosta de assistir o ataque.
Claro que tem jogadas de defesa que são maravilhosas, são muito boas, os jogadores são muito bons, tem atleticismo, enfim, tem N razões para gostar de defesa. Mas os caras querem ver touchdown. Torcida quer ver touchdown, quer ver dribles do running back, quer ver uma recepção bonita. Então o fantasy meio que ele vai nessa linha para dar ponto pro ataque. Exatamente. Então assim, se o seu linebacker fez um tackle, tá, maneiro, o linebacker fez um tackle, mas é melhor botar uma defesa inteira. Se a sua defesa fizer uma pick six, é um evento maravilhoso. Então assim, deixa as pontuações para a defesa como um todo. Nada contra quem gosta de jogar com jogadores de draft, que a gente conhece pessoas que gostam, mas não é uma coisa que a gente gosta na nossa liga. A prova disso são as regras da NFL e como as regras da NFL favorecem o ataque, favorecem o quarterback mais do que qualquer um, né? Então, a gente falou aí de algumas customizações de pontuações mais famosas, mas como a gente falou, você literalmente é livre pra fazer o que você quiser com o Fantasy, principalmente numa plataforma como o Sleeper. Na maioria você mas como a gente usa o Sleeper, a gente sabe que você pode customizar de muito jeito diferente. E aí, um desses tipos de customização que a gente vai tratar, que talvez seja o mais importante, é a customização na pontuação por recepção. Como é que você ganha o jogo, né? A gente falou aqui de mata-mata, um contra um, mas a gente tem que... Como é que você ganha o jogo? Como é que você pontua? Exatamente, como é que você pontua? E um dos jeitos que é mais discutido, qual é o melhor jeito, digamos assim, é um negócio que chama em inglês PPR, que é Point Per Reception ou ponto por recepção. Funciona em português também com as letras. O que quer dizer que para um running back, para um tight end ou para um wide receiver, a cada vez que ele receber a bola, independente de quantas jardas for, ele vai ganhar um ponto. Então, se ele receber uma bola de 50 jardas, fazer aquela recepção incrível que o Odell Beckham fez contra o Cowboys, vai valer um ponto. Se ele fizer uma recepção para menos 8 jardas, vai valer um ponto. Você pode aí já anotar no jeito que eu falei isso, porque que a gente acha esse tipo de pontuação injusta e o porquê da gente não usar. Aí existe um jeito também dado aí pelo Fantasy, que chama Half PPR, que equilibra um pouco, que quer dizer que a cada recepção você ganha meio ponto. Então é um jeito meio de equilibrar, né, as recepções positivas com as recepções negativas, mas mesmo assim ainda continua injusto, pelo mesmo motivo que eu acabei de falar. Se você tem o Odell recebendo uma bola de 50 jardas, ele vai ganhar meio ponto. Se tem um cara recebendo uma screen para menos 5, ele também vai ganhar meio ponto, ou seja, 0, né? Por causa das jardas, vai balancear. E aí... Só para, não sei se ficou tão claro também, para a gente explicar como é que é a pontuação básica, né? Além do PPR e do Half PPR que o Léo acabou de explicar, você tem normalmente, eu acho que o setting principal, inicial, que vem já default no jogo, é o standard, que é basicamente não tem pontuação extra nenhuma por recepção. Isso. E como é que os jogadores pontuam no Fantasy? Vamos pegar por posição. Então, um running back, ele pontua quando ele recebe a bola para correr, e ele corre o número de jardas. Então, se ele fez, normalmente, cada jarda vale 0,1. Então, se o cara correu 1 jarda, ele faz 0,1. Se ele correu 10 jardas, ele faz 1 ponto. Quando você coloca, e a mesma coisa vale para o wide receiver, só que em vez nas corridas, é na recepção. E o quarterback pelos passes. Mais ou menos isso. O PPR, você adiciona pontos demais para o wide receiver. Porque só ele que normalmente recebe a bola. O tight end, o running back também recebe, mas o volume de recepções do wide receiver é muito maior. Então você acaba, quando você coloca o PPR completo, enviesando muito para ser um jogo pesado de wide receiver. Então quanto mais wide receiver você tiver, provavelmente você vai fazer mais pontos. No Half PPR, que o Léo falou, ele tenta mitigar isso um pouquinho. E no Standard, acaba que o running back pesadão, que corre muitas jardas, que tem muito volume ao longo do jogo, ele é beneficiado. Então o Half PPR ficou ali na metade para tentar equilibrar não só essa disparidade das recepções longas que o Léo falou, mas também o equilíbrio entre as posições, entre os running backs e entre os wide receivers. Exatamente. E aí, o PPR, como o André já falou aí do tipo de pontuação que cada posição ganha por jarda, você pode imaginar que uma recepção para menos 5 jardas com o PPR dá meio ponto ao jogador, porque ele perde meio ponto pelas jardas, né? Porque ele fez uma recepção de menos 5 jardas. Perdeu. Isso. Exatamente. Mas ele ganha um ponto pela recepção. Ou seja, ele ganhou o ponto no Fantasy enquanto não ajudou o time na vida real. Por isso que o PPR é bastante enviesado e, na nossa visão, bastante injusto. E aí é por isso que a internet criou um jeito de fazer o que a gente usa, que pra mim é o mais justo,
que chama de Tiered PPR, ou seja, PPR em níveis diferentes, né? O PPR em níveis diferentes, ou seja, basicamente de um jeito bastante básico, você ganha ponto extra pela recepção baseado em quantas jardas foi essa recepção. Então, se você fez uma recepção de 5 jardas, você vai ganhar 0,1 ponto a mais. Se você fez uma recepção de 40, você vai ganhar 1 ponto inteiro. Assim por diante, a gente, obviamente, definiu a nossa, né? A nossa escala, o que a gente achou justo, mas qualquer pessoa pode decidir isso fazendo a liga dela. E isso é muito legal que você falou, tipo, que a internet inventou isso e é realmente verdade. As plataformas não tinham essa opção. E aí, se eu não me engano, o Sleeper foi a primeira, que teve um cara no Twitter que sugeriu isso e as pessoas compraram a ideia de colocar exatamente o que você falou. Por exemplo, se o cara faz uma de 10 a 20, ele ganha um pouquinho, de 20 a 30, ele ganha mais, de 30 a 40 mais e mais 50 ainda mais. Então, a internet comprou essa ideia e o Sleeper acho que foi a primeira plataforma que deixou os jogadores fazerem isso, naquela ideia de customização, Exato. de poder montar a liga como você quiser. Exato. Então, é realmente uma ferramenta muito legal. E aí existem outros tipos de bônus, por exemplo, se um running back faz um jogo de mais de 200 jardas correndo, ele ganha 1 ponto extra. Se um wide receiver, a mesma coisa, mais de 200 jardas recebendo, ele ganha 1 ponto extra. Se um QB faz um jogo de mais de 400 jardas, 1 ponto extra. É pra você querer, né, premiar jogos espetaculares, porque um running back passar de 200 jardas na NFL é raro. Um quarterback passar de 400 não é raro mais, né, porque como a gente falou, as regras ajudam muito, mas ainda é uma coisa bastante difícil de acontecer, então ganha um pontinho a mais, né? E assim por diante. É isso aí. E a graça também é que cada liga faz a sua. Então, é que a gente falou de customização, o que eu e o Léo estamos falando que a gente faz para nossa liga, a gente, por exemplo, não vai fazer para a liga do canal. A gente vai fazer coisas diferentes. Então, eu já joguei em ligas que a gente tinha uma pontuação totalmente diferente. A gente foi adaptando a nossa pontuação ao longo de anos de experiência, do que a gente achava que era melhor, do que a gente achava que era mais competitivo, dada a nossa realidade. Mas eu conheço várias ligas que as pessoas usam muita pontuação para quarterback, pouca pontuação para running back, ou então que carregam mais nos tight ends porque acham que a posição é maneira. Tem gente que não quer kicker, que é o nosso caso, tem gente que não quer defesa, enfim. É realmente muito customizável e as pessoas podem moldar para a realidade delas, porque elas querem ver no jogo. E isso me lembra que se você vai entrar numa liga que você não participou da montagem ou se você não conhece muito as pessoas, eu aconselho... acho que o meu maior conselho é você pedir um print da pontuação. Porque isso vai mudar tudo em como você faz o seu draft. Vai que o QB tá totalmente enviesado. Vai que é full PPR, por exemplo. O wide receiver provavelmente vai ser a posição mais importante pra você pegar no draft. Porque toda recepção você vai ganhar 1 ponto a mais, sabe? E vai que é 0 PPR, vai que é o standard. O running back vai ser a posição mais importante pra você pegar. Vai que quarterback tem bônus de fazer jogo de 300 jardas, que hoje em dia, como eu já falei, não é tão raro. Quarterback já ganha um pouquinho mais de prioridade no draft. Então, o jeito que a liga é feita, né, as pontuações da liga são feitas, vai definir tudo que você faz e quais posições você vai priorizar, quais posições você vai pegar antes no draft e quais posições você vai priorizar também naquele grupo de jogadores que não foram escolhidos. É isso. Todas as plataformas deixam lá disponíveis as pontuações da sua própria liga para todos os jogadores. Então, entrem na seção da aba de pontuação, entendam o que está acontecendo ali. Se tiverem dúvida, procurem a pessoa que organizou a sua liga, tirem as dúvidas com ela, porque se você não entender como funciona a pontuação, a chance de você ganhar jogos e ganhar a liga é muito pequena. É meio que você está jogando um jogo que você não sabe quais são as regras. Então, realmente é uma das dicas mais importantes aí que o Léo falou. Concordo 100%. Exatamente. E eu acho que isso é aí o corpo. Você tem mais alguma coisa pra dizer nesse primeiro episódio? Acho que esse é o beabá. Assim, a pessoa que ouvir esse podcast, esse episódio, vai conseguir entender o que é o Fantasy, vai conseguir já encarar aquela quantidade de informações de uma maneira diferente, vai poder começar a criar sua própria liga, ou então entrar numa liga e entender o que ela está fazendo. Exatamente. E era esse o objetivo, era pra você que nunca jogou Fantasy poder ter uma ideia do que vai acontecer ou já tá acontecendo se a sua liga já começou, antes da temporada de verdade começar, da temporada da NFL começar. Então esse é o nosso episódio 0, porque a gente não começa a falar nada específico sobre Fantasy, mais o que é Fantasy. No primeiro episódio de verdade, né, no episódio 1, na semana que vem, a gente vai tratar
sobre as nossas regras, o porquê da gente usar tais pontuações, por que a gente acha isso justo. A gente já cobriu aqui, mas a gente vai entrar em mais detalhes para, se você quiser copiar uma liga que já tem anos de teste, 5, 6 anos de teste, que a gente foi ajustando durante o tempo, para você poder copiar, para você poder fazer uma liga que, na nossa opinião, é extremamente justa e extremamente equilibrada. É isso. Também vamos falar sobre estratégia de draft. Enfim, fiquem ligados aí nos próximos episódios, que a gente vai falar muito do assunto e tem muita coisa aí por vir. Exatamente. E se você já draftou por acaso na sua liga, eu deixo aqui os meus pêsames se você pegou o K-Makers, por exemplo. E é exatamente por isso que não se drafta até provavelmente a semana antes da temporada começar. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente também. Então, muito obrigado, pessoal, por ouvir aí esse primeiro episódio ou por assistir se você tá vendo no YouTube. Se você curtiu no YouTube, deixa o like e se inscreve aí no canal. Se você curtiu no Spotify, só assiste o próximo e ouve o próximo, Compartilha, né? com os amigos. Compartilha com os amigos, mostra pra todo mundo, manda no seu grupo de fantasy se tem alguém que ainda não entende muito bem o que tá acontecendo, porque a gente vai explicar aqui semana a semana o que fazer, por que fazer, e durante a temporada da NFL, a gente vai estar trazendo dicas de fantasy, além de resumos do que tá acontecendo na Padaria Fantasy Football League, que é a liga aqui do meu canal, beleza? Então, a gente deixa vocês por aqui hoje. Muito obrigado e até a próxima.